Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que Deus te abençoe poderosamente hoje, que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Que o seu dia esteja sendo tranquilo, não sem problemas, mas tranquilo. Sabe, a melhor coisa do mundo é quando você passa pelos problemas tendo a certeza da vitória. Tendo a certeza de que aquele que está contigo está no controle de tudo. Aquele que está contigo já te deu a vitória, já te deu a solução. Jesus está com você. Quando você anda com Jesus, você tem a certeza da vitória. Você passa por problemas e mesmo assim você está tranquilo, porque você sabe que vai passar pelos problemas. Você não vai permanecer nos problemas. E quando você sair do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Porque é isso que Deus coloca nas tuas mãos. A vitória. Foi isso que Jesus disse quando ele falou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo". E se nós estamos nele, se nós andamos em Jesus, ele já venceu o mundo por nós e nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, seja abençoado, seja vitorioso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vive aquilo que você fala? Ou você é daqueles que diz assim, falo o que eu digo, mas não fale o que eu faço? Aliás, faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou seja, segue o meu conselho, a minha palavra, mas não segue o meu exemplo. Você vive aquilo que você prega? Você que é pregador, você que é pastor, você que é missionário, que leva a palavra de Deus a todos os lugares, você vive o que você prega? Tem uma ilustração que eu acho muito bacana, e uma vez eu ouvi ela e achei maravilhoso. Tinha uma família que o pai era cristão, a mãe cristã, os filhos cristãos, e eles iam todo domingo à igreja, todo domingo. Chegava na igreja, o pai cantava louvores, levava a palavra, acolhia os irmãos, cumprimentava as pessoas na porta da igreja. E aí no outro domingo a mesma coisa. Aí teve um determinado domingo que a mãe e os filhos chegaram diante da igreja com as malas nas mãos. E aí o pastor achou aquilo estranho e olhou para as crianças, olhou para a mulher e falou assim: "Por que vocês estão aqui com as malas nas mãos?" E aí o menininho, o filho mais novo, virou para o pastor e falou: "Pastor, nós vamos nos mudar para a igreja." E aí o pastor falou: "Mas por que você vai se mudar para a igreja? Por que você quer se mudar, a morar aqui na igreja?" Aí o menininho falou assim: "Porque aqui na igreja o meu pai é bom. Meu pai é educado, meu pai é contente, ri, trata os outros bem, trata a gente bem. Agora lá em casa o meu pai só briga, só bate na gente, só xinga." Sabe, nós temos uma coisa na nossa vida, nós precisamos pregar, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Nós precisamos viver os princípios desse Deus que nós levamos a palavra dele adiante.
Muitas vezes nós estamos pregando a palavra de Deus e não vivemos. Nós estamos literalmente nesse ditado que eu acabei de falar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele, como pregador do evangelho, o apóstolo Paulo, como pregador do evangelho, como plantador de igrejas, ele diz que esmurrava o próprio corpo dele para que ele fizesse, para que ele vivesse aquilo que ele estava pregando. Porque para depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não se perdesse, não fosse reprovado. E você? Você vive aquilo que você prega? Sabe, eu tenho pensado muito nesses dias. Será que eu vivo aquilo que eu prego? Será que eu vivo aquilo que eu coloco nesses vídeos aqui nesse canal? E eu envio e propago a palavra de Deus para tantos lugares, para tantas pessoas? Será que se essas pessoas olhassem para mim, me conhecessem pessoalmente e olhassem para mim, será que elas veriam o que eu prego? Será que quando Deus olha para o meu coração, para a minha vida, para as minhas atitudes, será que Deus vê uma pessoa que vive aquilo que fala? Sabe, os pregadores do evangelho, eles precisam colocar a mão na consciência. E precisam ser exemplos daquilo que eles estão pregando. Porque mais do que aquilo que nós falamos, as pessoas seguem os nossos exemplos. As pessoas seguem aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Nós vivemos num tempo onde a internet permite que a gente se esconda atrás desses vídeos. Porque aqui, quando nós estamos gravando a palavra de Deus, é muito fácil a gente estar rindo, brincando, falando da palavra de Deus. Mas e como nós somos verdadeiramente atrás dessas câmeras? Por trás desses vídeos? Quando nós fazemos vídeos e falamos de pecado, e falamos de alcoolismo, e falamos de prostituição, e falamos de outras coisas mais, e apontamos o dedo, como que será que é a nossa vida? Porque é muito fácil nós estarmos atrás de câmeras e fazendo vídeos, quando a nossa própria vida não testemunha aquilo que nós pregamos. E hoje eu quero levar essa palavra e essa reflexão para as nossas vidas, nós que pregamos a palavra de Deus e que levamos a palavra de Deus para tantas pessoas. Será que nós vivemos aquilo que nós pregamos? Será que se Deus olhar para o nosso coração e ver as nossas atitudes, o nosso dia a dia, Ele vai ver que nós somos honestos com aquilo que nós falamos? Nós somos honestos com as pessoas que veem as palavras que são pregadas por nós? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de 4 a 7, nós lemos assim: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que nós pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram,
ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Sabe, as pessoas que receberam o Evangelho lá em Corinto, elas estavam aceitando muito facilmente um outro evangelho, um evangelho sem confrontação, um evangelho de prosperidade, um evangelho de facilidade, um evangelho que não aponta o pecado, um evangelho que não traz dor. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se o evangelho que estão pregando para você não te confronta, se o evangelho que estão pregando para você só exalta, só te exalta, não, você tem que receber de volta tudo aquilo que você perdeu, você tem que ser próspero, você tem que ser isso e aquilo outro. Meu irmão, esse evangelho não existe. O evangelho sem dor não existe. Se Jesus sofreu por causa do reino de Deus e por causa do evangelho, será que nós, que somos muito menos próximos a Jesus, será que nós não sofreríamos? Bote a mão na sua consciência e pense. A igreja que você frequenta, aonde você vai, o evangelho te confronta? Ou é um evangelho que massageia o seu ego? É um evangelho que não vai contra as coisas que você faz? Não te deixa uma pulguinha atrás da orelha pensando, oh meu Deus, será que eu estou errando aqui? Será que eu estou vivendo de acordo com os teus princípios, de acordo com a tua palavra? Será que eu estou vivendo de acordo com a fé que eu confesso diante dos outros? Será que eu estou vivendo de acordo com o evangelho que eu prego aonde eu vou? O apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com isso. O apóstolo Paulo, ele se preocupava muito se ele estava vivendo de acordo com aquilo que ele pregava. Se ele estava vivendo de acordo com os princípios que ele passava para as pessoas. E olha, gente, eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando daquele que plantou diversas igrejas, daquele que morreu pelo evangelho. E nós? Será que nós temos pensado naquilo que nós estamos pregando? Será que aquilo que nós estamos pregando vem trazendo confronto e alívio para a vida das pessoas? Ou vem trazendo só peso de culpa? Porque nós estamos pregando pecado aonde não existe pecado? Aonde a Bíblia não chama de pecado e nós estamos afirmando que é pecado através das nossas pregações? Ou nós estamos no púlpito pregando os princípios do Senhor e por trás, na nossa própria vida, nós mesmos ferimos os princípios do Senhor? Nós não andamos nos princípios de Deus, andamos em fornicação, andamos em pornografia, em adultério, em corrupção. Mas no púlpito nós somos grandes pregadores e levamos a palavra de Deus. Mas fora do púlpito, como é a nossa vida? Para que nós possamos nos gloriar que depois da minha palavra tantos se converteram,
tanto se isso e se aquilo. Como que está a nossa vida por trás disso? Nós temos que meditar sobre isso. Nós temos que pensar como que nós estamos levando a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós estamos levando, ela confronta primeiramente a nós mesmos. Porque como nós somos canais da palavra de Deus, ela tem que frutificar primeiro em nossas vidas, para depois frutificar na vida daqueles que escutam aquilo que nós pregamos. Você tem vivido o evangelho que você prega? No livro de Jó, no capítulo 4, versículos de 2 a 6, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Jó estava sendo confrontado pelos seus amigos, porque Jó estava prostrado diante de tanta desgraça que tinha acontecido em sua vida. E ele, meio que sem entender o que estava acontecendo, ele se prostra, ele chega a ficar desanimado, e aí o amigo dele leva essa palavra para ele. Cara, você animava tantos, a sua palavra firmava os passos de tantas pessoas e se colocavam tantas pessoas de pé por conta daquilo que você falava, e agora que você é atingido, você desanima? Será que a palavra de ânimo que nós temos levado para as pessoas, a palavra de fé que nós temos pregado para as pessoas, elas têm surtido efeito na nossa própria vida quando nós estamos passando por tribulação? Ou nós nos achamos injustiçados por Deus e chegamos diante dele e falamos: mas Deus, eu preguei a tua palavra, eu curei enfermos, tantas pessoas se converteram, e agora eu estou passando por esses problemas, por essa enfermidade, por essas questões na minha vida. Aonde está a palavra de fé que você mesmo ministrou às pessoas que estavam passando, talvez até pelos mesmos problemas que hoje você passa, eu passo? Aonde está a esperança, a confiança em Deus? Quando você chegava para as pessoas e te falava assim: Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, é Deus que te sustenta, e agora você está passando por dificuldades e não acredita na palavra que você mesmo pregou? Nós precisamos começar a viver aquilo que pregamos. Precisamos pregar aquilo que é a nossa vida. Nós precisamos testemunhar, pregar com o nosso testemunho, pregar com o nosso exemplo, pregar com a nossa ação no dia a dia. Tem um ditado no meio cristão que diz que palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Quando as pessoas veem aquilo que nós fazemos, elas são atraídas pelo Deus que se reflete nas nossas atitudes.
E não somente pelo Deus que nós pregamos. Porque muitas vezes nós podemos falar da boca para fora e não ter cheio o nosso coração daquilo que nós falamos. É muito fácil você pregar um evangelho vazio, o evangelho sem o poder do Espírito Santo, um evangelho cheio de oratória, um evangelho cheio de citações de filósofos, de históricos, de pregadores, de não sei o quê. É muito fácil você ter conhecimento e pregar apenas com o conhecimento que tem. O difícil é você pregar debaixo da unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque para você pregar debaixo da unção do Espírito Santo, você precisa primeiro viver aquilo que você prega, porque o Espírito Santo não vai agir se você não estiver vivendo os princípios de Deus que você mesmo leva. O Espírito Santo não age num pote vazio. O pote tem que estar cheio, cheio do próprio Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que viver aquilo que você está pregando, você tem que viver os princípios de Deus que você prega, que você fala, que você leva para as pessoas. Nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e precisamos perguntar a Deus: Deus, eu tenho vivido a tua palavra? Eu tenho vivido os teus princípios? Eu tenho andado nos teus propósitos? Eu tenho permitido que a tua vontade se faça verdadeira na minha vida? Que essa palavra hoje venha trazer esse tempo de reflexão para nós. Venha trazer esse tempo de reflexão, principalmente para nós que pregamos a palavra de Deus. Seja presencialmente em diversas igrejas, seja pelos canais do YouTube, seja em redes sociais. Que nós sejamos testemunhas vivas daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. Que os nossos testemunhos possam pregar e falar mais alto do que a nossa própria voz. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa edificar a sua vida no dia de hoje e te levar a essa reflexão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal têm um conteúdo relevante, que vale a pena ser distribuído até os confins da internet. Em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus, pegue essa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, proclame, propague a palavra de Deus em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção e que você leve a palavra de Deus para todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.